viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu cante e possa praticar. A minha arte sapateia as cordas e o povo gosta de me ouvir cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Ao meio-dia estava em Mato Grosso, do sul ou do norte, não sei explicar. Só sei dizer que foi de tardezinha, eu já estava cantando em Belém do Pará. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Valeu. Olha, estimado baby. Como disse o Agostinho, essa voz segura, firme, com uma melodia fantástica. Coisa linda. Estimado Agostinho, vamos continuar falando desses projetos da Amave. Eu acho muito interessante, até porque você me dizia nos bastidores, e eu fiz na abertura isso, com o passar do tempo, a gente vai saindo de cena e outros vão dar continuidade ao trabalho na Amave, como secretário executivo. Você me falava do Beto Tchume, que é ex-prefeito de Agronômica, que é um cidadão extremamente exemplar. E a Amave sempre trabalha muito em função disso, trazer as pessoas que são belos exemplos, né? Isso é uma coisa boa. Mas que você vai continuar dando esse aparato todo para continuar esses projetos que você buscou muito, pegou uma continuidade lá do Eládio e você trabalhou muito e conseguiu implantar muita coisa. E você falava há pouquinho da saúde, né? Esse programa, esse consórcio foi maravilhoso. O que mais que nós temos que você... Porque eu vi tantas coisas aqui que você colocou, o CIS da Amave, o Educacim, planejamentos urbanos, enfim, resíduos sólidos. O que temos? Eu queria que você ficasse bem à vontade, porque você trabalhou muitas coisas importantes. E é claro, como você viajou muito pelo mundo em busca de estudos, e assim você fez também para os seus filhos, que depois nós vamos falar lá do último bloco, você sempre foi em busca do conhecimento para poder aplicar isso dentro da Amave e para a nossa comunidade do Alto Vale do Itajaí. Na verdade, a Amave tem esses projetos e precisa dar continuidade. Não é uma coisa que, embora eu tenha a intenção e uma conversa de transferência dessa missão para outro secretário executivo que os prefeitos buscarem para prover essa vaga, né? E eu acho que eu estive afastado uns dias de tratamento de saúde, eu indiquei o Beto como já, porque o Estatuto da Amave assim diz que para exercer a função de secretário executivo, ela precisa ter uma formação de administrador ou economista ou contador. Eu acho que tem isso, né? E tenha que ter no mínimo 5 anos de experiência pública, isso é estatutário. Ela prega de que não pode ser um indivíduo leigo lá que vai empatinar nas coisas. E o estimado Beto tem esses predicados, o Beto já tem essas condições, porque o Beto já veio para o consórcio, foi uma coisa que eu conversei com o prefeito, já na época trouxe o Beto, já encaminhei, a gente indicou... E hoje, coincidentemente, ele é de Agronômica e o presidente da Amave é o César Cunha de Agronômica. Né? E precisa, até eu falei com o presidente, eu digo, tu assume temporariamente, e eu agora voltando, disse, eu não quero ter a descontinuidade do trabalho, e eu disse para ele o que vocês precisarem de mim. Em cima desses projetos aí que você... Eu não fico com o conhecimento para mim. Assim, tem algumas coisas, por exemplo, do Parque Tecnológico de Processamento e Tratamento de Resíduos Sólidos, que é um convênio com a Alemanha, trazendo tecnologia em parceria com a Alemanha, e é onde que eu fui buscar, através de... Quem me proporcionou isso foi a Amave, os prefeitos mandaram eu fazer estudos, porque lá fora, o que estava acontecendo nesses países da Europa, do Japão e tudo mais. Então a gente trouxe, está no projeto, já o projeto está sendo concluído, tudo que é de tecnologia, mas em termos uma tecnologia
suportável economicamente para a sociedade do Alto Vale. Não adianta eu trazer... Uma coisa que não é suportável. Trazer uma grande queima, uma usina de queima, porque aqui tem o Japão, queima o lixo, gera energia elétrica, se nós não temos condições da sociedade de pagar aquele projeto de 400 milhões de euros, e isso a sociedade vai ter que pagar. Então, trazer uma tecnologia compatível com os custos da sociedade. Então, esse projeto está praticamente pronto, mas eu me comprometi a dar continuidade, a ajudar, porque isso aí parece que vai ser feito, a ideia é fazer uma concessão pública, o investidor colocar, porque o nosso lixo está sendo, só para a sociedade ter uma ideia, o conceito, se eu tiro o lixo daqui, e transporte por um aterro sanitário, eu estou só transferindo de local de poluição. Só, a poluição está mudando de local, né? Mas o projeto não é poluir. O projeto é fazer o processamento e o tratamento e transformar os gases, extrair os gases, fazer energia elétrica, separar o lixo, transformar tudo em mercadoria ou matéria-prima que saia lá de dentro sem contaminação. Até porque eu tive na ideia, e está no projeto, entra um material, tem que ter análise físico-química e biológica do que está entrando, e também não pode sair de lá de dentro contaminar o meio ambiente. Então, é uma coisa que a sociedade, dito pelos engenheiros alemães que o governo está apoiando nós, que vai ser um parque, um jardim, que o mundo todo vai querer ver isso que nós estamos fazendo. A MAVE, nós economizamos, Neri, a MAVE comprou o terreno, deu o dinheiro, tem 19 hectares em Tramudo Central, em área ambientalmente adequada, isso já está lá, o projeto já está praticamente concluído, faltamos algumas questões de engenharia, então esse projeto ele tem continuidade, eu acredito que vão dar continuidade, eu estaria à disposição da MAVE para fazer os planos de negócio, ajudar nessas coisas todas. E na área da educação, nós temos o Educacem. Eu só falo para vocês que é uma coisa que eu penso, a educação é uma coisa mais sagrada que nós temos para a sociedade. E a MAVE vem cuidando disso, vem fazendo um relatório. Por que nós temos o Educacem, um programa de Educacem? Porque nós fizemos análise comparativa nele. O que é? Todos os municípios trabalhando e tiramos relatórios comparativos. Para saber o quê? Se eu não tenho um município A para comparar com o B, eu não tenho um diagnóstico certo. O meu está bom e não sei o quê. E isso faz os relatórios comparativos de todos os municípios, de todas as séries, de todas as coisas. Os relatórios, os controles. Essas crianças vão reprovar, nós, num ano aí, as crianças que estavam assim numa faixa de reprovar, a gente fez com os secretários um reforço escolar para ninguém reprovar. Eram 3 mil crianças praticamente que iam reprovar. E multiplica 3 mil crianças por uma média de 6 mil reais de custo para ver quantos milhões nós teríamos que repetir, fazer isso aí. Mas a MAVE tem algumas coisas assim que vai continuar. Hoje nós temos o portal da educação, os alunos, o pai de aluno. O professor pode fazer o seu plano de aula, fazer a sua programação da aula, ter no site, não vai gastar mais. E o que o projeto caminha agora? Para cuidar cuidar das variáveis diretas e indiretas da educação. Uma variável direta da educação é o conhecimento do professor, da aula, vai da sua avaliação do aluno. Mas nós queremos uma outra coisa. A minha ideia é uma outra coisa que eu já tenho, inclusive um dia eu expliquei para o Ministério Público em Florianópolis, que eu tenho, é cuidar do professor. Não é valorizar o professor, não é só dar o salário para o professor. Não é só o dinheiro. Não, é saber, o professor está bem de saúde, está bem socialmente, está em condições psicológicas para entrar dentro de sala de aula, tem o psicólogo analisando, o poder público está cuidando do seu patrimônio humano que vai cuidar das crianças, porque hoje grande parte dos professores estão indo para a sala de aula tomando remédio de faixa preta, problemas de saúde emocional e tudo mais. Nós temos que tirar isso aí. Nós temos que cuidar, o poder público tem que cuidar dos professores. Porque se um bem nosso, qual é o maior bem das famílias, nossa família? Para mim, o meu maior bem que eu tinha lá em casa era minhas crianças. O maior tesouro nosso é os nossos filhos. Os nossos filhos, né? Então, por que o poder público não tem que cuidar muito bem de quem cuida dos nossos filhos? É verdade, é verdade.
cuidar bem. E tem que cuidar do professor. E tem que cuidar do professor, porque se ele cuida do professor, nós temos um resultado satisfatório lá esse conceito da educação tem que mudar. O secretário da Educação tem que ter. Hoje o nosso secretário, até então, ele tem dificuldade de ter informações financeiras, de ter informação, por exemplo, de pessoal, porque o serviço de pessoal, o recurso humano fica na prefeitura, o secretário fica distante. Muitas vezes o secretário não sabe que amanhã cedo entra uma professora em licença de gestação, daí tem que introduzir um professor de emergência para uma criança. Ó, Neri, que não está nem preparado, né, para aquilo. A criança receber algo estranho dentro de sala de aula. Nunca viu aquele professor. Né? Nunca viu. Qual é o impacto? Então, extremamente negativo. Eu poderia ficar falando do projeto que está sendo construído aqui 1 mês, 2 meses do que está sendo prejudicado, mas é um cuidado que nós temos com a educação. E também nos municípios, né, Agostinho, vem o lado muito político dos secretários, porque tem aquele cargo de confiança, tem que ser um vereador que não se elegeu, um suplente, para o outro assumir a função lá para poder valorizar. Isso também não atrapalha muito o setor educação. Você está tocando uma coisa que eu trabalhei com a vida pública e eu fui muito crítico nessas coisas. Cuidar das coisas públicas exige. A Constituição Federal colocou um dispositivo nos últimos anos. O que nós temos que tem na Constituição? Nós temos um outro princípio da Constituição Federal, que além daqueles princípios, é o princípio da competência lá. Nós temos que ser competentes, temos que dar jeito nisso dali. E o poder público, muitas vezes, tem uma indicação política. Os vereadores, ou a agremiação política, ou o partido político impõe para o prefeito certas pessoas. A sociedade não poderia aceitar isso. Não poderia aceitar, né? Não poderia aceitar. Tinha que ter uma vida proba, primeira coisa, uma vida proba e competência para administrar aquilo que eu falo, da tua saúde, da minha, da nossa saúde e das nossas crianças, não tem, ninguém abre mão, eu não abro mão dessas coisas. O fator político, infelizmente, ele entra muito forte nisso. E aí, você falou da Constituição, para encerrar esse bloco, para não encerrar. E a Constituição a gente vê, e muitas vezes a gente começa a ler a Constituição, que está aqui, a Carta Magna, né? Carta Magna, mas que os próprios políticos não respeitam a Constituição. É isso que se bobear o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal não respeita a Constituição. É verdade. Ou estou falando bobagem, Agostinho? É verdade. Então, às vezes a gente desanima, fica lutando por coisas, mas a MAV é uma instituição que está aí, reúne os prefeitos, e nesse fórum das discussões da MAV, os prefeitos precisam e devem continuar prestigiando a instituição, porque ela foi criada com muito carinho, ela foi conduzida, isso é um patrimônio de muitos anos, ali tem muita coisa boa, e precisa contar. Nós precisamos, os planos diretores que foram feitos, precisa ser revistos. Os planos socioambientais precisam ser executados. Nós temos outras coisas, os nossos sistemas, os anéis viários, por exemplo, nossos políticos, a sociedade tem que saber em quem votar. Eu falo aqui da região, é um projeto regional, o Anel Viário do Rio do Sul. A cidade do Rio do Sul não pode mais suportar esse trânsito no centro aqui do Rio do Sul. Né? Tem que sair, já devia ter saído. Qual é o político, qual é o candidato que vem com a proposta de trabalhar para recurso e o projeto saiu o Anel Viário do Rio do Sul? Precisa sair o Anel Viário de Ituporanga, precisa sair o Anel Viário de Itaió, precisa sair o Anel Viário de Presidente Getúlio, Ibirama, toda a cidade, Lontas. Tem que ir Ituporanga, porque você tem que ir daqui para Florianópolis, a gente passa, as rodovias foram construídas dentro de cidade, você tem que atravessar a sinaleira. Você tem Pouso Redondo, a BR passa no meio da cidade. Não sabe quando chega. Nós não sabemos quando chega. Na Europa, nesses países desenvolvidos, você sabe que você sai do sul da Alemanha, tem 8 horas, vou chegar lá no norte, eu chego. Eu não passo por dentro da cidade. E cada vez tem um hábito aqui de construir
e as pessoas construir as rodovias dentro da cidade, construir sinaleira, construir colégio, construir essa coisa, não dá mais para suportar. Nós temos que ter mobilidade urbana, nós temos que resolver esse problema no Alto Vale, e isso aí é uma coisa que a MAVE vem trabalhando, e os municípios têm que definir aonde vai passar esses contornos viários. Nós vamos dar continuidade depois no outro bloco, e nós temos que apressar o outro bloco. Por quê? Porque nós temos aquelas coisas bonitas lá do seu sítio que eu tenho que mostrar, o chopp, a cerveja, a mata, as plantações de árvores que você, de frutas, enfim. Mas é só para o Baby vai fazendo, mas olha só, eu me lembro muito bem quando a BR-470 começou a ser construída, para encerrar, que os próprios municípios onde ela passava perto, não, mas tem que passar aqui no meio da minha cidade, porque a cidade vai crescer. Hoje todo mundo quer se livrar dela no meio da cidade. Olha como é que é a coisa, né? Baby, vai contigo, voltamos já. A pedidos aí do seu Agostinho, vamos lá. Canta junto, Agostinho. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente eu vou. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou contando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.